A Unimed tem paixão pela vida. Tem vocação para cuidar das pessoas. Tem talento e conhecimento de especialistas. E agora, também tem hospital em Erechim. O Hospital Unimed é um marco na história da saúde regional. Com 35 leitos e 3 salas cirúrgicas. Um espaço que reúne ciência, arte e proporciona mais saúde e qualidade de vida para toda a comunidade. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Agenda de cursos 2018. Especialização em implantodontia, prótese dentária, ortodontia e harmonização facial com início março-abril 2018. Cursos coordenados por professores mestres e doutores com ampla experiência clínica, imersão em laminados cerâmicos, toxina botulínica, preenchedores orolabiais e bichectomia, rotatórios na endodontia, pediatria e muito mais. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Clínica Suporte, onde serão realizados todos os tipos de procedimentos odontológicos, após diagnóstico e criterioso plano de tratamento. Estude perto de seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje no programa nós vamos conversar com a doutora Mariângela Badalotti, que é especialista em reprodução humana. Em 1978, na Inglaterra, nasceu o primeiro bebê de proveta do mundo e de lá para cá, muitas outras técnicas de reprodução assistida foram desenvolvidas. E todas têm ajudado homens e mulheres a realizar o sonho de ser pai e mãe. Isso porque a cada 6 casais, um tem problema de fertilidade e 30% só consegue constituir uma família a partir dessas técnicas. Hoje nós vamos conversar com a doutora, que está aqui na nossa cidade, vai ministrar uma aula inaugural no curso de Medicina da nossa universidade, a URI Erechim, e nós aproveitamos uma brechinha na agenda dela para conversar sobre esse assunto que sempre interessa muitos casais que estão iniciando a sua vida. Bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada, Sandra. Boa noite. É um prazer estar aqui. Doutora, o que consiste a técnica de reprodução assistida? A reprodução assistida é basicamente a técnica da fertilização in vitro. É aquela técnica onde a gente tem óvulo e espermatozoides fora do corpo, por isso se diz in vitro, e a gente faz a fertilização aqui fora e depois transfere esse óvulo fertilizado, que aí já é um embrião, para o útero da mulher. E dentro da técnica de fertilização in vitro como um todo, tem 2 formas para ser feita. Ou a gente faz o que se chama de fertilização in vitro convencional, onde a gente coloca óvulos e espermatozoides num contingente extremamente pequeno e o espermatozoide tem que penetrar o óvulo por conta própria. Ou existe uma segunda técnica que é chamada injeção intracitoplasmática de espermatozoide, onde a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Isto é reprodução assistida. 30%. Esse percentual é bem alto. Se a gente considerar todas as formas de infertilidade, que 30% dos casais precisam de reprodução assistida, eu até acho que hoje não é tão alto assim. Uhum. Por quê? Porque está existindo um adiamento importante da maternidade. E é isso que está fazendo com que aumente a necessidade da fertilização in vitro. Então, se a gente pensar que 70% dos casais a gente consegue tratar de outras formas, corrigindo a ovulação, tratando endometriose, tratando o fator masculino, ou com outras técnicas, 70% tratados sem reprodução assistida é bastante. E sobrou para aqueles onde o tratamento clínico ou cirúrgico não é adequado ou tem falha, a reprodução assistida. Então, 30% dos casais eu não acho tanto não, Sandra. Que bom. Existem algumas causas que podem ser apontadas como as principais. E aproveitando essa pergunta, num passado não tão passado, quando a mulher não conseguia engravidar, a culpa era sempre da mulher. E não é bem assim, né? A mulher era culpabilizada desde os tempos pré-bíblicos. A mulher estéril, era a mulher seca, era a mulher que socialmente era mal vista. A mulher carregou essa culpa
ao longo de muito tempo. Eu brinco e eu digo que a reprodução é muito machista, né? Porque sempre só olhou o lado da mulher. E hoje a gente tem consciência plena que metade das causas de infertilidade são femininas e metade das causas de infertilidade são masculinas. Então, hoje o homem veio para esse jogo e está cada vez mais jogando junto. Mas ainda a gente vê em algumas situações sociais que, por opção do casal, eles decidem que a culpa, entre aspas, é da mulher, porque socialmente isso ainda tem algum tabu para alguns homens, mas mudou muito, melhorou muito. Hoje, assim, o normal é o casal vir à consulta, não a mulher vir à consulta. É o correto, né, doutora? Com porque certeza, né? O filho é dos dois, a decisão também é dos dois. Então, todas as informações que vêm agregar tem que ser dos dois. A menos naquelas situações em que a mulher procura gestação sozinha, né? Mas que são as situações que estão crescendo, mas ainda são as situações menos comuns hoje em dia. Doutora, causas determinantes ou a idade? Isso influencia, caminha junto? Como a gente lida com essa situação? Causas tem muitas e hoje a gente considera a idade quase que uma causa, ou pelo menos um fator determinante muito importante. Sim. Então, as causas mais importantes de infertilidade na mulher variam um pouquinho de acordo com a situação de desenvolvimento socioeconômico do país. Então, nos países socioeconomicamente menos desenvolvidos, ainda como é o nosso, sim, o fator feminino preponderante são as alterações nas trompas. As obstruções tubárias, os maus funcionamentos tubários, que são resultado, na imensa maioria das vezes, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, uma questão de uma infertilidade que pode ser prevenida, né, se as pessoas se preocuparem em evitar DSTs. E as pessoas, na maioria das vezes, não acreditam muito nisso, não valorizam muito nisso. Né? Um ato tão simples como usar preservativo, né, resolve toda essa questão. E como na maioria das vezes essas infecções são silenciosas, elas não causam sintomas, o germe mais comum, em 75% das vezes, que é a clamídia, não dá sintoma nenhum, as mulheres só vão saber que foram acometidas no momento de engravidar, quando a gente faz a avaliação e detecta alteração na trompa. Então, eu acho isso muito importante, a oportunidade de falar sobre isso, porque é uma questão educativa, né? É importante, gente. Vamos evitar infertilidade, se não estou falando pelas DSTs, vamos usar preservativo. Então, essa é a causa mais importante da mulher. Uma segunda causa muito importante, que vem a ser a primeira nos países mais desenvolvidos, são as alterações da ovulação. Né? Uma ovulação não adequada, uma mulher que não ovula, e aí a gente tem todas as pacientes que têm síndrome de ovário policístico, que é uma coisa tão falada por aí, né? E esses são os tratamentos mais simples, porque, em geral, tudo se resolve com o uso de medicamentos. É só corrigir a ovulação e a gravidez estará a caminho. Um outro fator bem importante nas mulheres também é a endometriose. A endometriose é a presença de um tecido que deveria estar só no interior do útero, e esse tecido acaba se implantando em outros locais, como o ovário, como a superfície externa do útero, como toda a cavidade pélvica, às vezes até extrapélvica, e quase que metade das mulheres que têm endometriose vai ter dificuldade de engravidar. E a endometriose se diz que é uma doença da mulher moderna. E porque teoricamente, quanto mais vezes se menstrua, mais chances se tem de ter endometriose, pelo mecanismo mais aceito, que é o sangue menstrual, assim como ele é exteriorizado pela vagina, ele volta pelas trompas. E aí ele cai na cavidade e, por algumas características especiais desse endométrio ou por uma alteração do sistema imune dessa paciente, isso ainda não está claro, esse endométrio acaba se implantando e acontece endometriose. Se a gente olhar no passado, as mulheres passavam grande parte da vida ou grávidas ou amamentando, ou seja, sem menstruar. Então, a incidência de endometriose era muito menor do que é hoje. Então, a endometriose é uma doença da mulher moderna e tem alguns fatores, até comportamentais, que parecem aumentar um pouquinho a chance de endometriose. Então, um fator também bastante importante das causas femininas. Mas uma mulher que tem endometriose, já tentou diversos tratamentos e quer muito ser mãe, como contornar essa situação
e propiciar para ela essa gestação? A última etapa, né, para buscar gestação em mulheres que têm endometriose e não tiveram sucesso, né, com os tratamentos básicos, é a fertilização in vitro. E na fertilização in vitro, dependendo do grau de endometriose, a chance passa a ser a mesma que a média das mulheres, que é 50% na média, e isso muda bastante em função da idade. E aí a gente não falei que a idade era caso antes, mas a gente conversa aí sobre isso depois. E dependendo se são graus mais extremos de endometriose, ela pode ter uma chance um pouquinho menor, mas a in vitro está aí para resolver isso também. E a criança nasce com todas as características do pai e da mãe? Ainda existe dúvida, e eu tenho dúvida a respeito disso. Como é gerar uma criança assim, in vitro? Exatamente igual a gerada em vivo, né? Se vai ser usado o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai, e eu vou sempre chamar de mãe e pai aqueles que estão buscando a gravidez. Tá? Essa criança vai ter as características genéticas do pai e da mãe, e vai ter o ambiente biológico uterino da mãe. Então, ela vai ter as mesmas características de uma paciente, de uma criança, cuja fertilização tenha acontecido na trompa da mãe. Mas a in vitro nos permite abrir esse leque, né? E suponha que essa mulher tenha tido uma falência do ovário e ela não produza mais óvulos. E ela precisa de um óvulo doado para engravidar. Então, essa criança vai ter a característica genética da mulher que doou o óvulo, a característica genética do pai, esse embriãozinho vai ser transferido para o útero da mãe, e ela vai ter todas as características, ou os envolvimentos, melhor dizendo, não características biológicas da gravidez materna. Da mesma forma, se usar sêmen de doador, né? A característica genética está ligada ao gameta, ao óvulo e ao espermatozoide. Mas hoje, mais do que nunca, a gente sabe que a gravidez tem um fator muito importante, até em alterações que se chamam de epigenéticas. A gente sabe hoje que determinados comportamentos maternos na gravidez vão aumentar o risco lá adiante de cardiopatia e coisas assim. Então, a genética, os traços físicos, as características vêm do óvulo e do espermatozoide. Então, é isso que vai definir isso. E a gravidez pode ser no corpo da mãe, ou algumas mulheres não têm útero, têm alguma doença que inviabiliza gravidez, ou nasceram sem útero, ou foi tirado o útero por algum motivo, elas podem lançar mão de gestação de substituição. Então, eles pegam o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, e esse embrião vai ser transferido para o útero de uma outra mulher que vai gestar essa criança, para esse casal que não tem condição por essa alteração anatômica. É realizado algum tratamento psicológico com o casal para ele saber lidar com toda essa situação? Porque gestar na tua barriga é uma coisa, agora gestar numa barriga de terceiros nem sempre é bem aceito. O casal que tem indicação aceita bem, e quem se dispõe a fazer isso aceita bem, porque a gente pensar em um altruísmo fantástico, né? Mas, sem dúvida, isso exige uma avaliação emocional bastante profunda antes do tratamento, tanto para o casal de pais, né, quanto para a mulher, ou para o casal, ou eventualmente até para a família, dessa candidata à gestante substituta. Isso é feito e é fundamental que isso seja feito assim. Mas é um procedimento muito bonito, é um gesto muito bonito. É muito, muito interessante, muito emocionante. Doutora, muitos casais preferem estudar, preferem viajar, aproveitar o máximo da vida antes de pensar em ter filhos. O nosso útero, ele envelhece. Só que as mulheres não estão tendo essa percepção de que envelhecem para ter um filho daqui a 10, 15 anos. Como lidar com tudo isso? Eu brinco sempre que desde que se conhece jeans e tinta de cabelo, ninguém mais sabe bem que idade se tem, né? Que todo mundo ficou mais ou menos uma faixa etária. O pique da gente é muito diferente, né? Do que foi o pique das nossas avós, até das nossas mães, no meu caso, né? E das nossas avós. Então, se tem uma impressão de juventude por muito mais tempo, né? E se tem a falsa impressão de que o ovário vai ter esse mesmo comportamento. Gente, mas eu brinco que tudo isso aconteceu e esqueceram de avisar o ovário, que se comporta da mesma forma que se comportava do tempo das nossas mães e das nossas avós. Ele esgota sua capacidade reprodutiva, né? Em torno dos
45 anos, sendo até mais otimista. Então, realmente, hoje a sociedade nos dá uma mensagem, né? Formem-se, pós-graduem-se, insiram-se no mercado de trabalho, estabilizem-se financeiramente, divirtam-se e depois pensem em ter filhos. Só que eu acho uma injustiça porque essa mensagem é truncada. Né? Essa mensagem devia dizer, mas atenção, para quem já tem ideia, para quem sabe que quer ter filhos, vamos pensar isso um pouco antes dos 35, porque a partir daí começa a ficar mais difícil. E isso é verdade. E nem a fertilização in vitro consegue ultrapassar a questão da idade. Porque as chances de gravidez são completamente diferentes se a gente falar de uma mulher de 30 ou se a gente falar de uma mulher de 42, 43 anos. Eu falei antes em 50% na média, e é por isso que eu falei também antes que a idade já está quase sendo considerada uma causa, mas assim um fator super importante de dificuldade de gravidez. Esse índice vai ser maior que 50 se essa mulher tiver menos de 35, menos de 30 anos. Esse índice vai ser bem menor depois dos 40 anos e a partir dos 45 anos nem a reprodução assistida consegue milagres. Vamos ficar ligadas, então. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo e voltamos na sequência. O Santa Mônica Hospital, com uma estrutura moderna e tecnologia, oferece um atendimento humanizado e de excelência. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital. Oferecemos um centro cirúrgico moderno com conceito inovador, onde você encontra os melhores equipamentos. E para mantermos este nível elevado de qualidade, investimos constantemente nas pessoas e no seu aperfeiçoamento. Santa Mônica Hospital. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando com a doutora Mariângela Badalotti, que está aqui na cidade e vai ministrar a sua aula inaugural no curso de Medicina da Unicampus Erechim e aproveitou para conversar também um pouquinho conosco, para que a gente possa passar um pouquinho mais de informação para os jovens casais que estão começando uma vida a dois, que pensam em ter filho, e também para aqueles que já estão casados há um bom tempo, né, e que começam agora a amadurecer essa ideia. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre as causas da mulher e as causas que impedem um homem também de gerar um filho. Eu falei antes, né, que metade das causas hoje são masculinas. E hoje a gente pode dizer que os fatores preponderantes ainda não são completamente conhecidos. Né? O homem, no final das contas, por um motivo ou outro, vai acabar produzindo espermatozoides em menor número ou com menor qualidade. E a causa mais comum hoje disso, o que a gente são fatores idiopáticos. O testículo não funciona bem e a gente ainda não conseguiu entender perfeitamente por quê. Dentro desse não funcionar bem, tem algumas causas que são genéticas, conhecidas, e hoje está se ressaltando muito a questão dos fatores ambientais e comportamentais na infertilidade masculina. E isso parece ter motivado esse aumento de chegar hoje a 50% de causas de infertilidade masculina. Então, são os hábitos, o fumo. As pessoas também não acreditam muito que o fumo pode comprometer. Interfere, o fumo interfere no homem, interfere na mulher. As drogas ditas recreacionais, né? Maconha, cocaína, álcool, tudo isso compromete fertilidade masculina. Computador no colo, também está sendo visto como uma causa. Os poluentes ambientais têm interferido muito, já se viu até interferência na questão de gênero masculino e feminino de peixes, por alteração no espermatozoide por causa de fatores poluentes ambientais. Então, hoje, esses fatores que se diz idiopáticos, né? Idiopáticos é meio que um saco de gatos da medicina, né? Não conhece a causa, a gente joga no idiopático. Acho que a gente tem muito ainda a avançar para conhecer. Por isso que eu digo que a reprodução é machista, viu? A gente sabe muito mais de fatores femininos do que de fatores masculinos. Uma segunda causa importante é a varicocele, né? Que seria a presença de varizes no escroto, né? E esse aumento de temperatura que a varicocele provoca acaba comprometendo a função do testículo, né? Os testículos estão fora do corpo não por acaso, né? Porque eles precisam de uma temperatura mais baixa para funcionar adequadamente. As questões de sequelas de doença sexualmente transmissível no homem também, né? Provocando obstrução que impede a ejaculação do espermatozoide. O testículo funciona bem, mas o espermatozoide não chega no ejaculado porque teve uma obstrução
no meio do caminho. Então, assim, esses são os fatores masculinos hoje de maior relevância. A menopausa geralmente aparece para a mulher lá pelos 50 anos. Algumas até acontecem mais cedo, mas também existem outros fatores que podem levar a uma menopausa nos 35, 38, 40 anos. Mas a idade média é 50. É 50, né? Antes dos 40 ela é precoce. Isso aí. E as meninas que estão menstruando cada vez mais cedo, isso quer dizer que o corpo já está preparado para uma gestação cada vez mais cedo também? A gente diz que o corpo está preparado de verdade verdadeira mais adiante, porque não é só o corpo que a gente tem que olhar, né? Não o corpo, a menina, né? A gente tem que ter maturidade também para ter filhos, né? E a maturidade também é importante em toda a questão da gravidez. Mas sim, quem menstrua mais cedo está preparada, né? O corpo físico só, né? Não considerando o universo todo da mulher, está preparado mais cedo. Mas sabe que a antecipação da idade da menarca, da primeira menstruação, não tem relação nenhuma com a idade da menopausa, que isso é uma coisa que muita gente pensa. Quem menstrua mais cedo vai ter menopausa antecipada. Não, absolutamente não. A idade da menarca mudou no último século, se antecipou, e a idade da menopausa segue regularmente a mesma, na média, 50 anos. E por que isso? Isso é um fenômeno que a gente tenta entender e frear, porque se a gente conseguir frear isso, não tem mais menopausa, se engravida quando se quer, não tem mais calorão, enfim. Na verdade, a mulher, desde antes de nascer, perde óvulos, e perde a partir do nascimento muito. A gente nasce com mais ou menos 1 a 2 milhões de óvulos. A gente chega na puberdade, ali, onde começam as transformações corporais, com 300 a 400 mil óvulos. Então, a gente perdeu 75% do nosso patrimônio do ovário na infância, sem ter tido uma ovulação, sem ter tido uma produção hormonal, sem ter tido a menstruação. Porque o ovário passa durante toda a nossa vida, ou até se esgotarem os folículos, na verdade, ele recruta folículo é o saquinho que carrega o óvulo, e se tiver um estímulo hormonal adequado, esse folículo vai crescer e liberar óvulo, a mulher vai ovular. A cada recrutamento, existem milhares de folículos envolvidos, e um só consegue crescer. Todos os outros que foram recrutados e não crescem têm morte celular programada. Nessa fase onde não tem função hormonal para estimular o crescimento, todos os que são recrutados morrem. E a proporção de folículos, que são recrutados, guarda uma proporção com o que tem dentro do ovário. Então, a gente perde muito na infância porque nasceu com muito. E a gente chega aos 40 anos com mais ou menos 10 mil folículos. Tá usando pílula, não tá ovulando, né? Não importa se está usando pílula em regime contínuo e não está menstruando, ou se usa parando todo mês e menstrua, segue perdendo folículo todo mês igual. Está grávida? Segue perdendo folículo todo mês igual. Está amamentando e não menstrua? Segue perdendo folículo, porque esse ciclo ovariano de recrutamento e morte celular programada não se para. Então, e aí chega ali pelos 45, esgotou. Se tem menos de 1.000 folículos aos 45 anos. Então, isso se busca muito tentar frear. Se a gente conseguir entender como parar essa morte celular programada do ovário, a realidade vai mudar. Teve uma publicação há uns 5 anos atrás, que teriam conseguido frear esse fenômeno em ratos. Ficou todo mundo abismado e esperando. Não deu mais nada, não se conseguiu reproduzir. Então, acho que isso ainda não está tão perto, pelo menos é o que parece. Doutora, no Brasil ainda não temos uma lei de reprodução assistida. Como funciona para as pessoas que têm interesse nessa parte de doação de óvulos, ou até que precisam ir atrás, conseguir os óvulos para gerar um filho? Bom, realmente a gente não tem lei, né? Então a nossa atividade é regrada pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, e a última saiu o ano passado. Então, o que diz, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a doação de óvulos? É um procedimento eticamente aceito, porque clinicamente justificado. Ele deve ser um procedimento gratuito, né, altruísta, e até o ano passado, esses procedimentos deviam ser compartilhados, né? 2 casais que tivessem dificuldade de engravidar se juntavam, cada um contribuía com o que podia. Alguém doava óvulos e alguém custeava esse procedimento, os óvulos eram divididos para os 2 casais. Nessa resolução do ano passado, isso mudou, voltou a ser como era muitos anos atrás, onde é permitido também a doação
voluntária de quem não está em programa de reprodução assistida para colaborar com a gravidez de alguém. Muito importante deixar claro que a doação tem que ser anônima. Então, não pode uma paciente chegar lá com uma irmã, com uma prima, ou até com uma amiga e dizer, eu trouxe a minha doadora. Não, esta mulher vai doar para alguém que não será essa paciente. Vai ser para uma receptora que não vai conhecer a sua identidade civil, assim como essa amiga que a levou, vai receber esses óvulos de alguém cuja identidade civil ela não conheça. Né? E a clínica tem que se preocupar em formar duplas o mais parecidas possível do ponto de vista clínico, físico, se esse for o interesse do casal. Doutora, eu quero te agradecer por ter nos recebido aqui hoje para essa entrevista, por todas essas informações e dizer que é muito bom para nós contar com uma profissional da sua qualidade aqui na nossa cidade. Saber que você está ajudando muitos casais em todo o mundo e é uma pessoa que sai aqui de Erechim para fazer esse trabalho tão bonito. Muito obrigada. Imagina, prazer, foi todo meu. Muito obrigada. E assim nós encerramos o nosso programa Viver com Saúde. Tenham todos uma boa noite. A Unimed tem paixão pela vida. Tem vocação para cuidar das pessoas. Tem talento e conhecimento de especialistas. E agora, também tem hospital em Erechim. O Hospital Unimed é um marco na história da saúde regional. Com 35 leitos e 3 salas cirúrgicas. Um espaço que reúne ciência, arte e proporciona mais saúde e qualidade de vida para toda a comunidade. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Agenda de cursos 2018. Especialização em implantodontia, prótese dentária, ortodontia e harmonização facial com início março-abril 2018. Cursos coordenados por professores mestres e doutores com ampla experiência clínica. Imersão em laminados cerâmicos, toxina botulínica, preenchedores orolabiais e bichectomia. Rotatórios na endodontia, pediatria e muito mais. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Clínica Suporte, onde serão realizados todos os tipos de procedimentos odontológicos, após diagnóstico e criterioso plano de tratamento. Estude perto de seu consultório. Família e amigos, agregando qualidade de vida e economia.